Bora, Júnior. Bora, Rafa. Naquela época era muito difícil a questão dos instrumentos, porque as referências de JB que a gente tinha era o alemão do cavaco, né? Da, Era. da Gaviões Até da hoje, Fiel, cara. e que ele usava o JB e todos os outros das bandas de pagode, né? Que era do Soto. Então a É. gente só conhecia esses dois instrumentos. Um tempo depois aí veio o Salgadinho, né? Com Cortez. Então, assim, o mercado por muito tempo foi dominado por poucas marcas. Hoje em dia nós temos ótimos luthiers em todo lugar, né? Que E isso mostra aqui. facilita, Rafa, porque a gente tem esses instrumentos bons, a gente fica com receio de colocar na mão de qualquer um, né? Para fazer uma manutenção, um ajuste no com traste, certeza. né? Com Então, certeza. imagine JB aqui do nosso lado, a gente vai lá, fala com ele, é uma É. facilidade enorme. Tô mandando o violão pro Paulo, cara. Paulo disse que vai próxima semana lá. Eu vou mandar o violão por ele lá para ele tirar um trastejamento que tem. Rafa, mas esse negócio é tão engraçado, cara. Você falou de você ser fechado com o João JB, né? A gente brinca. Mas, por exemplo, o Wallace, cara, o Wallace Pérez, que é meu amigo violonista lá do Diogo, ele, cara, ele tem um Mário Bezerra, cara. Eu fiz um rolo com ele agora, né? Mas, cara, ele disse, Robson, cara, eu só gosto do Soto, bicho. A realidade é essa. Eu gosto do som do Soto, eu gosto da pegada do Soto. Porque não é só som, não, cara. É pegada também. O braço Inclusive ali, você lá, conhecer os atalhos, tá entendendo? Eu sempre digo isso. Eu falo até pra galera, ó. Não é só sonoridade, não, galera. Às vezes é o braço do cavaquinho, né? Às vezes tu faz uma posição que o, tu tá acostumado a fazer ou de um jeito, você pega outro braço, você já não sei se você estranha, tá entendendo? Tem isso aí estranho, também. que o instrumento pode ser igual, às vezes até feito pelo mesmo luthier, mas ele não é simetricamente igual, né? Uma ou outra você vai encontrar. Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, você escolhe um instrumento ou outro, né? No meu Com caso, certeza. eu uso esse que eu estou aqui, eu uso para tocar, porque ele é muito confortável. Eu uso para essas tocadas de chorinho, né? De 2, 3 horas, do samba, 3, 4 horas. E o outro eu uso quase exclusivamente só para gravar, porque ele já é um cavaquinho do traste um pouquinho mais alto, ele tem mais som, ele é bem mais grave, então ele tem Sim, algumas sim. características que, assim, do dia a dia e outras algumas características melhores. O outro é melhor do que esse, porém eu, eu gosto desse. Tu Quando eu gosta gravar, eu mais desse. passo 3 dias para me acostumar com o outro. É, é fogo. É, Tem tem isso, cara. essa, Tem isso. tem essa Tem isso. história. Já eu, cara, já eu vou te falar, bicho. Eu tenho três aqui. Cara, todos os três são diferentes. Eu toco, eu toco uns três, porque é já para pegar todo tipo de situação, sabe? Aí o meu que já conheço os três, já sei os detalhes dos três, já, entendeu? Mas eu tenho isso. Assim como eu também com palheta, eu toco todo tipo de palheta para. Tem dia que eu tô afim, no samba lá, tem dia Às que eu tô vezes, afim de tocar com 8/8, tem dia que eu tô afim de tocar com 3/7/3, sabe? Eu não estranho muito isso não, por causa dessa aqui minha. Mas tiver é porque é meu jeito. na mão, vai. Vai. Rapaz, eu tava vendo a live de Alceu Maia ontem. Toda live de Alceu, cara, eu me acabo de rir. É muito engraçado, bicho. Eu já assisti umas 20 já, mas eu sempre a maioria das histórias eu já sei, mas ele fez uma com o João Paulo Albertin, cara, de Sim, Recife. Aí ele disse que naquela época ele falou, hoje em dia palheta você tem em todo canto, você delivery, mas não tinha naquela época. Então eu fui tocar, cara, num show, acho que foi em São Paulo. Cara, eu perdi minha palheta na hora do show e não tinha palheta reserva. Aí eu peguei um cartão, cara.
que eu tinha um cartão de crédito. Cortei com a tesoura lá, o cara tinha uma tesoura, cortei e toquei com um cartão, cara, de crédito. Ele disse, toquei Acontece. o cartão, ele disse isso. Eu não usava palheta reserva, porque eu achava, pô, que cavaquinista que deixa a palheta cair, não é, né? Então, só uma segura o show todo. Mas aí, no projeto 6 e meia, 2001, show meu, eu abrindo o show era um show chamado Dobrando a Carioca, que era Ginga, Jardim Macalé, Zé Renato e Moacir Luz. E Pô, fera aí, brava. eu tava meio nervoso nesse dia, e aí, assim que anunciou, o combinado era abrir a cortina com a gente já tocando, né? E aí, assim que anunciou, agora Rafael Almeida, aí a palheta caiu da minha mão. Caramba, e tudo apagado, fechado, tudo escuro. Puxa vida, agora eu não tenho palheta reserva, né? Como é que eu vou começar aqui o show? Mas a sorte é que a palheta caiu assim, na fresta dos tacos, e aí ela ficou assim. Aí você passou o pé e sentiu. E ela Se era ela meio tivesse amarelada, ficado. aí eu peguei ali, comecei a música era carioquinha. Então na hora que fez aquele e a palheta lá embaixo, aí eu peguei aqui rápido, aí deu tempo de recuar. Aí tu disse, não, tem que usar agora no porta-palheta. Desde esse dia. Vai que eu fico nervoso de novo. E o pessoal tá perguntando aí, Rafael, informação aí. É o G Diniz Representações. Gostaria de saber do grande mestre Rafa, o que ele acha do uso de pedais e qual pedal ele usa para tirar um som tão limpo. Ah, eu vou Você tem que dizer, ser, eu vou dizer, você tem que ser politicamente correto, viu? Não pode eu vou dizer dar a uma ele resposta. que tem 3 pedais que são muito bons, mas eu não sei usar nenhum deles. É o de acelerar, o de frear e a embreagem. Porque eu não sei dirigir e não tenho carteira para carro. A minha carteira é só moto. Então, Júnior, essa resposta aí eu vou ficar te devendo. Paulo, vou falar de Paulo de novo. Eu falo de Paulo porque Paulo, assim, é meu grande companheiro musical, né? Do Nem Choro Nem Muitos Vela. anos. E desde as aulas com o Antônio de Pádua, Paulo ia me buscar em casa naquela picape Corsa que ele tinha, né? E Paulo e filhotinha, né? Olha aí. E aí eles iam lá em casa buscar para a gente ir lá para casa deles. É de casa mesmo, assim como você. Paulo é Então, brother. Paulo participa de quase tudo que a Ele gente é faz. máfia, mas ele é máfia, mas eu adoro ele. Ele é parceiro. E aí, numa época dessa, Sabe tudo. tocando numa banda de pagode, Black Samba, tocava ele e tocava Bruno. E o Nem Choro Nem Vela somos os 3, né? Eu, Paulo e Bruno. E aí os dois tocavam e eu não. E tanto que ele fez foi na época que o Exalta Samba lançou aquele DVD, né? Do Florianópolis, né? Que tinha muito solo E de Nando bandolim, tocava solo e usava, né? Pedaleira. muito solo de cavaquinho, muito solo de bandolim, né? A música toda com os contrapontos. E aí, tanto que Paulo fez, que Andrezinho me botou na banda. E aí ficou o trio, né? Nem Choro Nem Vela tocando no Black Samba. Mas nessa época a gente estava tocando muito mesmo. Tanto o chorinho como o samba. A gente tocava muito. E Paulo sempre gostou de volume, né? De novo aí. Tá provocando, Rafael. Olha. Você vai Ele chegar. chegou só para tumultuar. Eu vou expulsar esse cidadão aí. Eu vou expulsar. Ele deu, mas Chegou só chegou. para Bem que ele tumultuar. premeditou. É. E aí, Paulo chegou e disse assim: Rafa,
eu comprei um pedal aqui para mim, comprei 2 e tô com um para lhe vender. Como você é o solista, né? Aí você usa esse pedal aqui. Aí ele me ensinou como era que mexia. Aí deixou eu fazer o show, né? Assim, um test drive. Deixou você se viciar, né? Tipo assim. A primeira amostra ele me deu de graça, né? Aí botei o volume lá em cima na hora que eu fazia o solo, né? Das músicas. Deixa eu ver. Sei lá, uma música qualquer que a gente fazia o solo. Aí, poxa, meu cavaquinho lá em cima. Caramba, eu vou comprar esse pedal, né? Aí juntei assim o show do final de semana, aí dei o dinheiro a Paulo. Pronto, Paulo, paguei de uma vez. Parece que foi 150, uma coisa assim, uma coisa dessa. Na época a gente ganhava R$ 50. Abri mão dessas 3 tocadas e dei a Paulo, comprei o pedal. Usei bastante. Na época do samba e pagode eu usei bastante, mas depois que a gente saiu, a nossa saída do Black Samba foi meio traumática, porque na época nós estávamos tocando muito e os cachês do Chorinho eram melhores, né? E nós tocávamos menos tempo e ganhávamos mais. Então não deu outra, né? Eu escolhi ir para o Chorinho. E aí nós saímos. E às vezes também, Rafa, a tocada no choro sacrifica menos, né? Tipo uma tocada assim. Menos, né? Não é Porque a tarde gente da tocava. noite. É um lugar mais, às vezes, seletivo, às vezes, né? Também. Era muito melhor. O pessoal tratava a gente legal, né? E aí, não, vou ficar no Chorinho. Pagode deixa pra lá, né? E aí fiquei. A gente saiu, ficamos no Chorinho. E depois disso, se eu usei esse pedal mais alguma vez, eu não me lembro, mas ele se pagou, né? Então, ele tá aí ainda? Você ainda tem esse pedal? Ainda tenho. Eu pago R$ 100 nele, viu? Se você quiser vender, eu pago 100, viu? Pode passar aqui em casa. Olha, Júnior, aí, ó, Júnior. Pode passar aqui em casa. Tá feito, viu? Do Traste Zero, né? O Traste Zero é essa pecinha aqui, né? A gente participou do FIMUCA e, poxa, nossos cavaquinhos foram reprovados totalmente, né? Porque Traste Zero e tarraxa de plástico. E a outra coisa que ele diz também, né? A tarraxa não é individual. Pô, eu vou jogar meu cavaquinho no lixo, né? Joga aqui no lixo aquele cara. Pode jogar. E aí, Júnior Galego é do nosso controle de qualidade, né? Qualquer cavaquinho que a gente manda para lá. Hoje apareceu um banjo JB, foi reprovado na mão dele. Não, rapaz, Júnior esconde o jogo. Ele é banjo do Salamaleque, cara. Uma banda de pronto aí dos anos 90. Do samba aí. Era o Salamaleque, banjeiro aí, fica escondendo o jogo aí. Tá entendendo? Mas, Rafa, e aí, cara, a gente tava falando das experiências profissionais. Aí você chegou em Valéria, né, cara? Que aí foi isso. Mesmo tocando samba, né? Meu início no samba com Black Samba foi como solista. Então, assim, eu continuei no meu métier, né? Nesse período, eu já tocava com Carlos Enz, né? Eu sempre toquei com ele, mas aí era fazendo acompanhamento já. Vale dizer que nessa época eu já estava sabido. Então, eu já sabia fazer acompanhamento, já estava tirando de letra, né? Através de Carlos Enz, eu passei a tocar também com Itamaracá, que foi outra grande experiência. Também viajamos bastante. Eu, Carlos Enz e Pedro Paulo. Quando tínhamos os shows de Lia, nós saímos daqui de Natal, já vamos até Itamaracá para fazer o show com ela, ou então até Recife para pegar o avião, né? Então foi um período também, uma outra grande experiência, assim, por 3 ou 4 anos que nós fizemos shows com ela, inclusive shows de carnaval, porque lá no carnaval de Pernambuco se toca tudo. Maracatu, ciranda, né? Fazemos um show só de ciranda. E uma coisa legal
da banda de Lia, e a ciranda, tradicionalmente, ela não tem harmonia. Mas Carlos Zenz produziu um disco de Lia e em 2 músicas ele colocou cavaquinho e violão. Então, nós saímos de Natal para fazer o show de Lia, nós tocávamos duas músicas apenas. Fazíamos essa apresentação, tocávamos 2 músicas e depois a gente ia embora. Ficava só, Aí o dela dizia assim, poxa, vai trazer esses caras de Natal para tocar 2 músicas só? E a gente ganhava o mesmo cachê. Eles queriam botar o pessoal deles lá, né? Sim, Mas como Carlos Zenz era foi o produtor do disco, aí ele bancou a nossa permanência. Então, assim, essa experiência com Lia é uma outra também que, sem dúvida, está no meu currículo. Lia de Itamaracá, Glorinha Oliveira, Elino Julião, né? E aí, chegando agora quando eu entrei definitivamente no samba, através do Black Samba, depois comecei a tocar com Debinha, que é outra escola, né? De um samba mais tradicional, onde a gente realmente toca de ouvido, né? Dá o tom e vai embora. Então foi onde também eu adquiri muita experiência. Toquei no Casarão muitos anos, Eu cheguei acompanhando aí, cara, lá, eu cheguei no Casarão, no Amor de Galo, a gente ia acompanhando lá, ficava você cantores, fazendo né? solo lá. Me lembro demais disso. Um grande violonista dessa época, né? Neco, era o violonista de 7 cordas, sabia tudo de música, todas as músicas que você imaginasse dessas serestas, ele sabia, tocava em todos os tons, fazia as introduções, tocava o solo do meio. E assim que eu fui tocar no Casarão, depois desse show do 6h30 que eu fiz, né? Uma pessoa que estava assistindo depois veio falar comigo e disse, eu vou levar você no restaurante do meu amigo, lá toca choro e você vai tocar lá. E aí eu fui, era o Casarão. E aí eu fiz a minha apresentação, né? Toquei algumas músicas. Depois o dono veio, olha, semana que vem eu quero que você venha de novo. Aí eu fui de novo, toquei a segunda vez. Semana que vem vai tocar de novo, mas aí agora já é contratado, né? E aí eu fui contratado, falei com o Alexandre, vou tocar no Casarão, você acha que eu tenho assim, nível para tocar? Ele disse, com certeza, lá tem músico experiente que alguma coisa que você não souber, eles vão lhe ajudar. E eu via Alexandre fazer os solos, né, das músicas, dava o tom e ele fazia o solo, e quando eu ia para aula eu dizia assim, Alexandre, eu quero me ensinar isso, a fazer o solo, da pessoa dar o tom e você fazer o solo. Aí ele dizia, não, mas isso aí não é assim que se ensina, não. Não é assim não, Isso aí eu eu posso vi até direto. ensinar, mas isso aí você vai aprender quando estiver tocando mesmo. E realmente, então é que eu vi como a coisa funcionava, né? E o Neco, que era esse violonista, ele fazia tudo. Uma que eu não sabia, que ele via que eu errava. Aí quando era na hora do jantar, aí ele dizia assim, garoto, ele não sabia nem meu nome, né? Depois ele ficou me conhecendo, né? Garoto, olha, aquela assim, o acorde é esse. Aí eu, tá certo. Aí como os cantores eram os mesmos, né? Os clientes, eram os clientes que cantavam, então de uma semana para outra a gente aprendia as músicas. E aí quando o Neco faleceu, isso depois de uns 2 ou 3 anos da gente tocando junto, quem ficou assim nessa incubada fazer os solos era eu. Então foi a hora que assim o meu ouvido destampou. Então eu atribuo assim os meus conhecimentos teóricos, né, todos a Alexandre e Paulo, mas essa parte de percepção o Casarão teve uma importância muito grande, né? Depois disso, aí realmente, como diz a experiência da noite, faz você se tornar um músico melhor. É o torresmo e a cerveja, né? Como diz Henrique Garcia, O né? torresmo e a cerveja. Eu não bebo. Não Nessa bebe época, nessa a época Coca-Cola.
eu levava Fanta laranja e o biscoito recheado. Mas, Rafa, o Era. Alexandre faz isso mesmo, cara. Quando terminou lá, a gente terminou os estudos, a gente ficou meio que. E agora? Para ele ficou meio que sem referência. O que é que vou ensinar? Claro que a música tem muita coisa para ensinar, né? Mas ele gosta mesmo, que o Alexandre gosta mesmo de ensinar, cara. Eu digo que também sou amigo dele, né? Eu passei esse patamar, né, de aluno. O que ele gosta mesmo, cara, é de ensinar a ler, né? Isso. Aí ele falou, Robson, cara, tu tem que tocar na noite, ele falou. Você tem que tocar, né? Na noite, não necessariamente, mas você tem que tocar, cara. Quando tiver samba Tocar aí, na você tem noite que que ele entrar no quis meio, dizer, você assim, já tá pronto. É, tocar em você já grupo, tá, cara, reunir com apto. outras Aí, pessoas. pois é, ele falou, você tem que tocar, não tem mais o que você tem que tocar para pegar umas coisas, aprender umas coisas que você só vai aprender tocando. Foi a época que eu Isso. comecei com um projeto com a rapaziada do Brancos, né? Da gente fazer roda de samba. E Sim, lá na realmente, Alexandrina de cara, Alencar. realmente eu tinha tocado um tempinho, muito tempo atrás, com o Nando, um violãozinho, sabe? Mas o cavaquinho no samba, ele tem um papel mais protagonista, né, cara? A sonoridade dele bate mais lá, né, do que um É. violão. Às vezes uma musiquinha que eu não O violão, se conhecia, eu não tiver baixava lá ligado, o. Não, eu baixava o volume, às vezes Nando, para engraçado, às vezes eu olhava era o braço de Nando aumentando o meu volume. Ele dizia, aumenta esse volume, pô, aumenta esse volume. Mas assim, era assim, né? E aí eu comecei a tocar, cara, e realmente, até uma dica agora de estudo, realmente você desenvolve outras coisas, sabe? E você tem que desenvolve. passar por essa escola. Principalmente, e isso é independente, Robson, de você estar tocando com músicos melhores ou piores do que você. O que se coloca aí na mesa não é a qualidade do músico, mas sim a experiência de você estar naquela roda, seja roda de Com samba ou certeza. roda de choro, porque isso lhe tira o acanhamento, né, que você está ali Com frente a certeza. frente com o professor e de repente você está ali com outros 3 ou 4 tocando juntos, aí um toca uma harmonia que você não sabe, aí você pega dele, aí você faz uma coisa que o outro não sabe, aí ele... Então, essa troca de conhecimento é que é o bom da história. Na E é roda como você de falou. choro, na roda de choro tem muito isso, porque o choro, assim, é considerado, e é verdade, talvez seja a nossa música de maior nível, né? Então, Com os músicos certeza. chorões, sem dúvida, eles têm uma capacidade técnica melhor. Então, o Com choro, certeza. ele te dá todo esse desenvolvimento, seja de harmonia ou de melodia, embora você possa adquirir isso em qualquer gênero musical. Eu estou citando o choro porque é o que eu gosto mais, né? Mas todos os gêneros musicais, o Brasil é muito rico de ritmos, então seja qual for a porta que você entre, você vai chegar lá no resultado. A minha porta foi o Rafa, chorinho, mas eu passei por choro, banda, passei por forró, então experiências aí de várias, das mais variáveis que você mais passou. variadas. Exatamente. Rafa, Até então, eu é, era só músico, né? A partir que eu comecei a tocar com Valéria, o lado produtor musical, diretor musical, ele aflorou. Até então, até antes de tocar com Valéria, isso já estamos em 2013, eu já tinha feito algumas produções dos CDs com Debinha, escrevendo o arranjo com Isaac Galvão, com Ivan do Monte, os arranjos do Nem Choro Nem Vela também, mas esse nível de excelência assim veio surgir com a Oliveira. Realmente foi assim, eu considero, não que os outros também não tenham trazido qualquer tipo de experiência, mas assim, se tiver que determinar, né, como um ponto chave, essa entrada no grupo com Valéria Oliveira também foi muito importante.
Cara, e essa percepção que, duas coisas só voltando um pouquinho no assunto lá, essa coisa de você tocar com a galera na batucada, de você tocar na noite, também tem esse lance, como você falou, da percepção, né, cara? É você pegar a percepção do batuque, né, e encaixar com o que você tá tocando, esse senso de. Porque tinha no Valdemar acabou, cara, isso, o Alexandre até tava dizendo que queria revitalizar a, a, a parada lá do. Terapia não, tem outro nomezinho que diz em conjunto, que o pessoal fazia lá. Da Tinha Confraria do muito, tinha Choro, isso que. Não, tem era uma aula de conjunto. Era uma aula de o conjunto. choro na Pegava um praça que aluno ele da fazia. percussão. Não, mas eu digo no Valdemar mesmo. No Valdemar era dinâmica de Sim, conjunto. Ele sim. pegava um aluno do trompete, botava com o do cavaquinho, com o da percussão, tá entendendo? Uma vez por semana para você, né? Ali você pegar esse conjunto. Como acabou no Valdemar, aí eu tive que ir para pregar isso. Mas tu pega mesmo, cara. Às vezes eu tô tocando lá, aí a harmonia, a nota, ela vem aqui, né? Você, é a percepção musical, como você diz. Isso. Você pode Você até tem não aquele. saber qual é o acorde, mas você sabe que tem uma coisa diferente. E Que tá aí, faltando uma coisa, na é. sua- Que tá. depois vai atrás do que é que está faltando, né? É, às vezes o Zoroaldo ele leva uma, que toca comigo, né? Ele leva umas cifras lá, umas partituras, aí eu tô olhando, cara, aí eu tô, o que tá lá não é o que eu tô escutando, tá entendendo? Eu digo, "Ih, aqui tem", aí eu falo pra ele, ó, Zoroaldo, isso aqui tem que, vou olhar isso aqui, que tá errado. Tem muito isso, mas isso é um lance de percepção que você pega quando você vai pro boteco e cerveja, né? Como diz Henrique Garcia. Aí, cara, só, aí outra coisa que eu ia falar, o que você falou de Valéria é perceptível. Quando tu vai num show de Valéria, tu vê que o lance lá é diferenciado. Tá entendendo? Você vê que o negócio lá É é mais nós, profissional do que outro artista, tá entendendo? Você vê que ela é isso, uma porque artista altamente profissional, a maneira como ela se porta, sabe? A maneira como ela é equilibrada ali. Que às vezes você chega num show, você vê que o cara tá doidão demais, não é? Às vezes o cara passou do ponto, enfim, ela não, cara, ela é, sabe? tem um caso sobre isso que eu vou já contar. E aí vou também responder. Júnior tá cutucando, ele tá querendo Tá. para saber se Ele eu tá querendo, viu, rapaz, como diz um amigo meu? politicamente incorreto. Ó, gente tá provocando, porrocando, como diz meu menino. Aí é, é, essa coisa do profissionalismo, né? Claro que quando você se apresenta em público tem que ser profissional, né? Qualquer pessoa que se apresenta em público, ainda que não se considere como músico profissional, mas ele está exercendo uma profissão, né? Então, é, quando, quando eu passei a tocar com o Valério, foi no CD em Águas Claras, que ela estava ainda em processo de pré-produção. Porque a Valéria ela tem uma coisa muito organizada, que antes dela lançar um trabalho, primeiro ela faz muitas experiências de repertório, vai lançando as músicas nos shows dela, e aí depois é que ela grava o CD. Então, nesse processo de pré-produção, dura um ano e meio, né, dessas experiências, passaram alguns cavaquinistas lá na banda dela, antes dela gravar o CD. Então, já tocou Chumbinho, depois tocou Gustavo, depois tocou Pádua. E aí eu ficava, poxa, todo mundo, os colegas todos tocam lá, né? Só eu que ninguém me chama. Mas aí eu pensei, chegou a minha vez agora, dessa cadeira aqui eu não saio mais não. E aí, quando ela me convidou, né, através de Alexandre, ele, ela disse, passou o repertório, né, com uma certa antecedência, as músicas que eram para o ensaio, com as tonalidades, a lista, né? Aí eu vou mostrar, vou chegar mostrando o trabalho, né? Aí escrevi tudo, era mais de 20 músicas. Escrevi as partituras todas, cheguei no ensaio com a minha pasta, tudo. Aí, assim que nós fomos começar o ensaio, ela me deu uma pasta. O que é isso aqui, Valéria? É o repertório. Não, eu já tenho.
como você já tem? Não, eu escrevi. Aí ela disse, ó, mas tá tudo escrito aqui. Aí eu não sabia, né? Nos lugares onde eu toco não tem cifra, não tem partitura, eu mesmo que escrevo, né? Não, mas aqui tem. Aí Hum. as cifras eram escritas pelo próprio Hildo, já eram os arranjos que iam ser para o CD. Então, daí desse período 2013, né, é que foi o outro momento em que aí foi onde eu mergulhei de fato nessa questão da harmonia, porque as harmonias do Hildo eram muito difíceis e exigiam do cavaquinista que escolhesse as melhores tensões para colocar no instrumento. Então não tinha assim coisa tipo Fá com sétima maior. Não, era sempre os acordes com muitas tensões. O Jubileu me ajudou muito porque ele dizia assim, aqui nesse acorde eu estou fazendo tal nota. Então você faz as que eu não estiver fazendo. Complementa. Complementa. E o Rio do mesmo, as partituras dele, ele coloca, como a gente chama, né, o cacho de uva, dizendo as notas que ele quer que cada pessoa toque. Então, isso aí foi uma coisa que me despertou para estudar mais, porque até então, embora eu já tivesse um nível bom de harmonia, mas os trabalhos que eu fazia não exigiam tanto. Então, a partir de 2013, eu digo assim que foi uma outra chave que virou, porque sei a tocar harmonias mais elaboradas, como também depois ali daquilo tudo que eu escrevi. Então, assim, Valéria se afinou muito comigo nessa questão da organização, e aí eu passei a dirigir roda de samba dela. Então hoje sou eu que... Jubileu, ele continua dirigindo os shows, mas assim, os shows autorais, Jubileu dirige, os shows dos CDs dela, né, em Águas Claras, e o Mirá, Jubileu dirigiu. Esse está em processo de pré-produção também de um novo trabalho, também na direção dele. E a roda Cores do Nosso Samba é a que eu dirijo, isso. Essa roda já ganhou... Sim? Vários prêmios. Só uma observação. Aqui entrou meu mestre do samba enredo, DG Silva, viu? Esse cara é cavaquinista da vila, viu? É fera, referência máxima. Valeu, DG! Um abraço para você. É o gatilho mais rápido da Sapucaí, viu? Eu tô em via de negociação com ele de um cedrinho que ele tem ali, viu? Tô doido para pegar um cedrinho dele, do solto, viu? Já entrou em negociação comigo já. Você tem que parar, Robson, porque senão na sua casa não vai caber mais. Mas, Rafa, um detalhe importante, cara, duas coisas, né, que eu esqueci aí, passou no release. Primeiro que você ganhou o prêmio Angá, né, cara, de música instrumentista aqui. Foi, ganhei o prêmio Angá no ano 2001, muito por causa desse show que eu comentei lá atrás do Projeto 6 e meia. Esse show do Projeto 6 ocorreu também como o melhor show realizado no Rio Grande do Norte. E nesse ano eu ganhei como instrumentista revelação. Instrumentista revelação. Anos depois, já com a roda Cores do Nosso Samba, eu ganhei outra premiação. Concorri, né, em diversas categorias, como melhor diretor musical, como melhor instrumentista e como melhor show também do Rio Grande do Norte foi a roda Cores do Nosso Samba. Nesse dia foi no Teatro Riachuelo, foi o mesmo dia que Dudu Nobre fez a apresentação junto com Ribeira Boêmia, e aí aconteceu que Valéria não estava lá, mas ela me nomeou como, enquanto diretor musical, né? Ela ligou para mim, Rafinha, se a gente ganhar, é tu que recebe.
E aí realmente nós ganhamos como melhor show, né, no ano de 2018. 2018, é verdade. 2018 e quando eu liguei para ela, né, o troféu está aqui, venha buscar aqui em casa. Ela disse, não, esse troféu é seu, porque você é o diretor do É o show. diretor, com certeza. Né? Então ela foi um reconhecimento Do seu trabalho, cara. enorme, assim, foi uma coisa que me deixou Com muito, certeza. muito feliz. Eu Com certeza. embora já tenha ganho algumas premiações, né, como compositor, como instrumentista, como diretor, mas eu gosto de coisas simples. Então esse reconhecimento de Valéria foi assim, uma coisa muito importante para mim. Uma coisa também muito importante foi Alexandre, a revisão do livro dele, né? Eu fiz também o comentário inicial do livro. Então, foi assim um reconhecimento partindo do seu professor, né? Claro. Foi melhor do que qualquer diploma. Não, e Né? você Então, assim, sabe mais que ninguém, né, que esse método, cara, ele tá super bem falado. A gente viu lá na Fimuca, né? Porra, a pois é, gente leva esse método embaixo do braço, cara, para todo lugar que ele vai. indiretamente, Essa semana ele indiretamente, tava numa live, só para concluir, Rafael, ele tava uma semana com a live, eu vi também um pedaço da live dele com outro cara, ele falou do método também de Alexandre. Pô, e aí você ter participado desse projeto, cara, eu sempre falo isso, é como se daqui a, sei lá, 30, 40 anos, você possa dizer para sua filha ou para alguma pessoa que, cara, eu participei do método de, vamos dizer, de Henrique Pinto. Eu fiz a revisão desse método de Henrique Pinto há 40 anos isso. atrás. Então, ou seja, um método que vai virar, é ícone, cara. Não tem errado. O método do Alexandre é ícone no instrumento. Não O só método no de Brasil Alexandre, todo. ele é divisor de águas, né? Porque existem outros métodos, a Rafa, gente só conhece, rapidinho. né? Rafa, desculpa aí. Desculpa aí, só para posso aproveitar o gancho. Cara, o seu lado professor, emenda com esse, como você é professor, emenda com esse a importância do método de Alexandre aí. Sim, o método de Alexandre, ele é divisor de águas, né? Porque existem outros métodos, é lógico, mas, como eu já tinha dito antes, o método de Alexandre por si só faz o aluno tocar. E, tanto ele inicia, ele encaminha e ele conclui. O método de Henrique Castro, o primeiro, né, o Escola Moderna, tem a sua importância no pioneirismo, né? Mas olhando hoje, depois de tantos anos, ele é um método que não resolve, vamos dizer assim, o problema do cavaquinista na leitura, porque mais ou menos ele pressupõe que aquele cavaquinista tenha algum conhecimento, folhear aquelas páginas. O método do Henrique Garcia, mesma coisa, é um método de técnica, né? Tem a sua importância, mas ele não traz os exercícios que lhe encaminham, né, no beabá. E o método de Alexandre chegou para resolver essa questão, né, ele não é um método técnico, mas é um método assim muito prazeroso de você estudar, porque você chega ali num determinado estudo, se me recordo bem, a partir do sétimo ou do oitavo, você já está tocando. E está tocando gêneros musicais que não são tão comuns, né? Está tocando toada, tá rodinha, valsa, tango. Então, propositalmente, te leva por outros caminhos, né, a introduzir na leitura musical e diferente de outros métodos, aí quando termina não tem a sensação de que tocou nada, né, que só fez. Com certeza, cara. Ele teve esse esmero, né, na nesse conceito
do método dele. Júnior tinha perguntado lá atrás, né, sobre tocar lendo ou não, né, nessa provocação. O que eu posso dizer, né, não é para ele que ele sabe, né, mas que sem dúvida, se você tiver que seja a cifra ou a partitura, com certeza todos vão tocar a mesma música. Quando você toca cada um, sem partitura, sem cifra, cada um toca de um jeito, em algum momento as coisas vão fazer assim, né? Então, hoje em dia eu não abro mão, raras exceções, né? A não ser quando a coisa é muito desorganizada mesmo, e você vai só pelo cachê ou só pela brincadeira, mas em trabalhos profissionais eu não abro mão de tocar sem ser lendo, porque é uma segurança tanto para mim, como também para mim como músico, né? Como para mim como diretor, de dizer assim, ei, o acorde não é esse não, e o cara dizer, eu estou fazendo, eu disse, não, você está fazendo agora, mas não foi isso que fez naquela hora, né? Então, assim, a cifra ou a partitura, ela equaliza, vamos dizer assim, ela equaliza a banda. E, poxa, os grandes músicos, as grandes bandas tocam com Fazem partitura, isso. porque a gente não, né? Então, Não tem um problema diferencial nada. da roda de samba de Valério Oliveira é esse, né? Quem assiste vê a coisa muito organizada. Então, é por isso. Ali, logicamente, a, a, nós não fazemos qualquer apresentação sem ensaiar 3 vezes. Então, o repertório já está todo aqui, né? Mas, logicamente, como sou eu que escrevo, eu já tenho tudo decorado. Eu não abro mão de ter a pasta na frente. Eu não estou nem olhando, mas a pasta está ali, porque em algum momento ela vai me ser útil, né? Útil. E dá uma liberdade de não precisar ficar em casa ensaiando as músicas até decorar. Vai ter ensaio hoje. Eu pego a pasta, chego lá, abro, leio, depois fecho, pronto. Como diz o Luizinho, né? Ganhei o cachê, vamos para outro trabalho. Cachê, foi pra Agora, casa, é isso aí, os cara. R$ 600, né? É 1.600 conto e 40 minutos. Mas, Rafa, cara, isso aí, eu acho que isso aí é um pouquinho da vaidade com a besteira que muito tempo o músico carregou, carrega alguns músicos em si, de não vou ler. É como se estivesse desmerecendo. Na realidade, cara, Não, para não. tu Eu penso tocar, para tu músico que tocar lê e é porque acompanhar ali, faz ao contrário. ele tem mais, vamos dizer assim, ele tem mais conhecimento e técnica do que aquele que não lê, tá entendendo? Porque você lê até mesmo um acompanhamento, a parte harmônica, numa partitura, é um estudo também, tá entendendo? Os Tudo é estudo, compassos porque também é. ali está dividindo os compassos, exatamente. Mesmo sendo cifra, você precisa ter um preparo para fazer esse tipo de leitura. E para Yuri, eu não uso tablet, a pasta mesmo, viu? É a pasta na É, estante. é. Essa semana, né, eu fiz um apelo aí a várias pessoas para me ajudar, né? Lá no curso de harmonia, eu tive uma dificuldade para colocar o vídeo, aí pedi para você, pedi para Yuri Sou me ajudou testemunha. aí, Yuri me ajudou a colocar o vídeo, né? O danado agora é que Josilene só me chama de James Bond agora. Porque o Mas, professor Rafa, falou, Rafael, você deixou o seu nome marcado, né? Falou 2 vezes, Rafael eu Almeida vi, no eu vi. início, Rafael no final aí. Foi. Rafa, fala aí, cara. A gente estamos indo pro finalzinho, mas fala aí, cara, da experiência como professor, bicho. Você é um professor também, pô, não só um músico, é um professor de mão cheia, cara, com experiência aí. E como é que foi, cara, que rapidamente começou isso? Essa, É uma coisa que lhe dá satisfação. Eu me lembro que uma vez você me disse que lhe dava
tão ou mais satisfação do que propriamente tocar. Continua assim? Como você está tocando agora na direção? Mudou? Continua, porque o trabalho de direção é como se fosse também de um professor, né? Porque assim você conduz os músicos a tocar do jeito que você quer, né? Então, eu lá no meu trabalho na Oficina Livre de Música, eu já trabalho há 20 anos, mesmo na pandemia, nós estamos ainda com as aulas virtuais. Então, a escola está se organizando, né, para quando esse momento a coisa puder ser presencial, nós estaremos preparados lá. Mas a coisa do professor, aí eu vou estar aí esses 20 anos, porque ainda no estudo com o Antônio de Pádua, ele trabalhava numa escola chamada Escola de Música do Objetivo, ali em frente ao estacionamento do Nordestão. E ele comunicou para mim e para Paulo, né? PP, que nós somos assim, né? E éramos assim com ele também. E ele disse: olha, eu dou aula nessa escola, eu vou sair, porque eu quero mais tempo para minha carreira instrumental, e vou botar vocês lá. Vão lá tal dia na escola, leve o currículo para fazer com a diretora. A diretora era Maria Clara, que era do Conservatório Frederic Chopin também. E aí, Paulo, nessa época, ele cursava economia já, e eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, estava no pré-vestibular. Fui fazer a entrevista, Paulo não foi. Eu fui fazer a entrevista e aí ela disse: olha, você foi muito bem dado pelo professor Antônio, mas tem um problema aqui. Você é menor de idade e você ainda está no ensino médio. A gente não pode lhe contratar mesmo com todas essas referências. Então, caso você queira dar aula, você vai ter que se comprometer com a gente de fazer o vestibular música, e aí você passando, a gente lhe contrata. E, poxa, aí foi assim, eu vislumbrei logo o vão, né? Eu chamo de graxa. Eu chamo de graxa. Então eu pensei logo na graxa, né? Porque ia ser um emprego fixo, uma remuneração, né? Na época eu não tinha gasto nenhum, né? Que eu morava ainda com a minha avó. Então, a minha família, que eu estudei em colégio particular e chega nesse momento do vestibular e todo mundo quer que você faça direito, economia, não sei o que, administração, mas não tinha como fazer outra coisa porque eu sempre estudei música, né? E o meu caminho, assim, já estava fazendo algumas apresentações. Essa proposta de emprego foi, assim, a oportunidade mais fácil que eu vi de fazer o que eu gostava, né? E ser remunerado com isso. O Padua me deu o suporte, né? Depois eu fiz o vestibular, passei, tudo, e ele me deu os planos de aula dele, como era que ele trabalhava. Então, eu assim, por muito tempo, posso dizer, fui discípulo dele, né? Porque eu fiz o plano de aula que ele já tinha se comprometido com a escola. Só tempos depois é que eu pude aplicar a minha forma, mas também não era muito diferente da dele, né? Porque filho de peixe, peixinho é. Mas hoje em dia, né, eu sou, como professor, eu sou muito mais como o Alexandre Moreira do que como hoje eu converso muito com o Alexandre, e eu não tenho um método assim, como o de Alexandre, né? Mas eu digo que eu tenho a minha metodologia que eu desenvolvo esses anos de trabalho e de estudo, que é tocar trechos pequenos e avançando a cada dia.
eu sempre dou um passo à frente. Então, eu prefiro traçar pequenos objetivos, porque eu tenho certeza que vou conseguir alcançá-los, do que de repente pegar uma música e ter que tocar a música toda num dia só. Eu não tenho pressa, eu pego uma pauta, amanhã eu pego outra, depois da manhã eu reviso, e assim eu vou fazendo o meu treinamento técnico. É porque Tenho o pessoas, né, professor, que Rafa, o professor, ele tem que ter uma sensibilidade, né? Que às vezes, cara, nem todo mundo quer aprender a tocar para ser profissional, né? Então, isso. assim, você tem que entender que aquele cara, às vezes, ele somente quando você pega um cara que já tem uma certa idade, é pai de família, às vezes o cara quer fazer aquilo ali do hobby. Então, tu não pode dar, como a gente diz na atividade física, uma carga muito grande, porque o cara não vai responder, tá entendendo? O E cara, Robson, pô, ele tem que cuidar da família, ele tem trabalho do expediente, ele tem esposa que tem filho, então assim, tu pô, vai meter uma carga ali, o cara não vai responder. O que vai acontecer, muito provavelmente, é uma desistência. Tá entendendo? eu É o senti cara isso, desistir. eu senti isso na pele, porque como esses primeiros meses, né, primeiros anos lá na escola de música do Objetivo, eu seguia, eu seguia com, eu tô rindo aqui das perguntas. É, vou fazer uma Deixa eu live ver aqui. para a gente bater a resenha. Ah, PT eu posso dizer por quê. Não sei se ele vai gostar, mas não fui eu que botei esse apelido, não. É, eu, Mas nesse, os ouvidos de Paulo estão coçando, viu? Os ouvidos de Paulo estão coçando, viu? Nessa era para ele live. estar aqui. Paulo está É, ocupado, tá. tá. Ele nunca participa das minhas lives, ele. Eu, como nos primeiros anos, assim, lecionando, eu apliquei, até porque eu trabalhava na escola, eu tive que aplicar o método do Pádua, né? Então, era um método que tinha muita carga de exercício, ele não, assim, considerava o dia a dia do aluno, né? Ele pensava que todo aluno era para ser profissional, né? Tinha aquela exigência, e por um tempo eu fui, né, como eu estou dizendo aí, eu fui discípulo desse método, né? E, e aí, apesar de eu tocar e aparecer na televisão e tudo, os alunos não ficavam muito tempo comigo, né? Só depois que eu comecei a trabalhar na oficina livre de música, que aí é aula de música com outro foco, né? Porque é um curso livre. Então lá nós recebemos pessoas que querem ser músicos, mas a grande maioria tem a música como hobby. Empresários, ou professores. Nós recebemos também pessoas até com indicação médica, né? Para fazer musicoterapia, alguma forma de relaxamento, de distração, criança imperativa, para melhorar a concentração. Então, tem muitas vertentes aí no ensino da música. Ele pode ser profissionalizante, pode ser técnico, pode ser medicinal, né? Vamos dizer assim, pode ser um passatempo. Sim. Muitos idosos. Então, você tem que adaptar a sua forma de ensinar. E eu venho de um aprendizado onde as aulas por muitos anos foram individuais. E lá na oficina, nós trabalhamos em muitos momentos com aula coletiva. Então, a aula coletiva é outro ambiente, você tem que criar esse habitat, né, para que os alunos de níveis diferentes, quando acontece, né, que eles possam fazer uma mesma atividade alcançando objetivos diferentes. Então, essa. Rafa, isso aí, só nesse link aí, isso aí Alexandre fala muito comigo. Ele disse que não gostava muito de aula de aula em grupo, não, porque ele falava que às vezes o aluno que estava no nível, a lá Nando, aquela história de Nando lá no começo, que não Sim, estava acompanhando, pelo menos para leitura. Ele disse ali, Robson, eu não gosto de trabalhar, eu só gosto de trabalhar a leitura com um aluno só. Porque, primeiro, é diferente lidar com os níveis, né? Você pode falar isso. isso. E segundo, que às vezes aquele cara que está atrapalhado lá atrás,
ele muito provavelmente vai desistir, vai se sentir menor, e aí é complicadíssimo isso. Mas como a oficina livre trabalha uma parte, uma coisa mais livre, né, vamos dizer assim, com o próprio nome, então eu acho que isso dá para se adaptar bem. No Dá para estudo da adaptar, leitura é complicado. mesmo no estudo da leitura, quando o nível dos alunos é diferente, você pode colocar um aluno para ler e o outro para fazer o acompanhamento. Hum, Então, assim, você vai trabalhando as formas que todos possam se inserir naquela atividade, né? Porque certo. realmente é frustrante para o aluno ver que um está seguindo e o outro não. Então, assim, o professor ele não pode segurar na mão de um aluno e abandonar o outro, né? É como no rally não é rally não, como é essas provas que é uma equipe que tem que chegar todo mundo junto? Entendi. Essas que Zoroaldo gosta de fazer, né? Então, tem que chegar a equipe junta, não adianta chegar um e depois o outro. Tem que ser todo mundo. Então, o professor ele tem que ter esse objetivo, né, de fazer ler. Se os níveis são diferentes, então ele trabalha aqui com um aluno que sabe ler, ele passa a leitura. Com um aluno que sabe ler cifra, ele faz o acompanhamento daquele que está lendo. E aí, em outro momento, o que não sabe ler a partitura, você bota uma tablatura, e aquele que lê a partitura, você bota uma cifra para ele acompanhar, e aí desenha a célula rítmica para ele fazer a batida. Então, tudo ali tá inserido. Eu confesso para você que eu demorei a Ter essa pegar percepção. essa percepção. Armando foi uma pessoa muito importante também, porque nas reuniões pedagógicas, é, ele, assim, sempre, vou dizer, né, que ele cuidou de mim, porque ele chegava e dizia, ó, Rafael, assim, você tá fazendo errado, faça assim, tal, 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 né, porque eu sempre fui muito instrumentista, então eu não tinha ainda desenvolvido esse lado professor, realmente ele só foi aflorar lá na oficina livre de música. E hoje em dia, assim, depois de toda essa experiência que eu adquiri, eu não vou dizer que a gente não enfrenta dificuldades, porque enfrenta. Cada novo aluno é uma conquista que você tem que fazer, porque você precisa que no seu método, né? O aluno chega ali para aprender e muitas vezes ele diz assim, professor, em quanto tempo eu vou tocar? Aí o que é que eu posso dizer? Eu digo, você vai treinar todo dia, vai treinar 1 hora por dia todo dia, vai fazer os exercícios. Não, mas eu não tenho tempo, então se você não tem tempo, nem se matricule, porque música tem que ter tempo. Não, mas eu não quero ser profissional. Sim, mas para você poder tocar alguma coisa, você vai ter que se dedicar, mesmo Tem que que dedicar, seja, né? Certa com vez, certeza. eu fiz um contrato de boca, né, com um aluno e ele ia fazer a matrícula na escola e pediu para falar comigo. Quero falar com o professor. Aí Francisca me chamou, eu fui falar com ele e ele já foi dizendo: ó, eu sou representante comercial, eu viajo muito, estressado, estou querendo uma coisa para relaxar. E Hum. eu quero cavaquinho porque é um instrumento que eu posso levar nas minhas viagens e tudo. Agora, eu quero saber em quanto tempo eu vou aprender, porque eu não quero gastar dinheiro de um negócio que eu não sei se vai dar certo ou não. Aí, vamos dizer que eu falei assim, 4 meses. Disse, professor, você... A live vai cortar, Rafa. A live vai cortar, aí a gente continua com essa resposta, certo? Certo.